Olá, tudo bem? Se você conseguir chegar aos 5 primeiros segundos deste vídeo, eu chamo você de um cara ou de uma mulher com muita vontade. Se você passar dos 10 segundos, você já começou a mostrar uma certa energia. Se você chegar ao primeiro minuto, você começou a ser um herói. Agora, se você chegar até o final deste material, é porque você realmente está muito interessado. Tem uma obra do Machado de Assis em que ele escreve logo na primeira página: eu não estou interessado no leitor vulgar. Porque Machado de Assis sabia que o leitor vulgar, ele jamais iria muito longe com as obras dele. Ele leria, encostaria o livro em um canto e deixaria de lado. Recentemente eu acompanhei na internet um vídeo de um ator da Rede Globo, que deve ter mais ou menos hoje uns 79, 80 anos aproximadamente. O nome dele é Ari Fontoura, um excelente ator, por sinal. Mas para ele conseguir viralizar um vídeo dele, ele se fantasiou de mulher e automaticamente ele requebrou, ele rebolou no vídeo. Não que eu tenha alguma coisa contra isso, eu não estou criticando, só estou fazendo uma observação que nós vivemos hoje numa sociedade em que para você falar alguma coisa séria, você tem que fazer absolutamente um malabarismo do tamanho do mundo. E este não é o meu objetivo com você. Hoje nós vamos tratar de alguns assuntos, por isso que eu digo a você, se você chegar até o final deste vídeo, você é um herói. Um herói. Muito bem. Hoje nós vamos tratar de autossugestão, autodidatismo, aprendizagem no sono, ativação da glândula pineal, auto-hipnose. Ah, hipnose é uma coisa perigosíssima. Você vai ver que você se auto-hipnotiza o tempo todo, o dia todo, a semana toda, o mês todo, sem perceber. Nós vamos tratar de ondas cerebrais. Nós vamos tratar de leitura dinâmica ou leitura rápida. Nós vamos tratar de memorização, que os gregos já usavam, já tratavam, já ensinaram os romanos. Os romanos nos ensinaram e poucos de nós utilizam as técnicas de memorização até os dias de hoje. Nós vamos tratar de meditação, respiração holotrópica. Nós vamos tratar de plasticidade cerebral, sugestopedia. Alguns termos talvez você deve estar pensando, esse cara é maluco, porque a gente não ouve falar sobre essas coisas. Nós vamos tratar de visualização criativa, visão remota, nós vamos tratar de visão periférica, aprendizagem no mundo virtual, nós vamos tratar da teoria dos mapas mentais, nós vamos tratar de PNL, programação neurolinguística. Ô professor, eu sou universitário, eu estudo há muitos anos e eu não ouvi falar sobre essas coisas. E sabe por que a gente não ouve falar sobre essas coisas? Porque elas conferem a você um poder. E é um poder que toda essa estrutura política que nós temos, é óbvio que essa estrutura não quer que nós saibamos de determinadas coisas. Um cidadão vinha dirigindo numa estrada, uma estrada longa, deserta. Sabe quando você sai de Brasília e vai, por exemplo, para Bahia? Às vezes você dirige 3, 4, 5, 10, 15 quilômetros sem passar por um carro, sem ver uma casa, fazendas a perderem de vista. O cidadão estava no carro, isso não aconteceu no Brasil, né? Aconteceu nos Estados Unidos. O cidadão capota o carro dá 2, 3 capotadas, para em pé, mas todo arrebentado, o cara dentro todo arrebentado. O cidadão levou um corte na cabeça, o sangue jorrou. Ele se viu dentro do carro, olhou ali no retrovisor, viu toda aquela estrutura, ele arrebentado e o carro também, ele pensou, bom, eu vou morrer. O que ele fez? Fechou os olhos e fez uma autossugestão. Ele disse para si mesmo, ele conversando consigo, ele falou, olha, nós vamos morrer. Observe, ele falando para si mesmo, nós. Quem somos esse nós? Ou seja, alguém está dando a ordem para si mesmo, né? Ele falou, nós vamos morrer aqui se nós não resolvermos isso rapidamente. Como é que vamos resolver? Bom, eu quero que você, coração, bombeie menos sangue, na medida do possível, para não jorrar tanto, e quero que você, sangue, coagule rapidamente, para que não jorre tanto sangue pela minha cabeça cortada e para que dê tempo de eu chegar ao hospital. O cara ligou o carro, do jeito que dava, ele foi, dirigiu mais tantos quilômetros,
chegou a um hospital. Quando ele foi recepcionado no hospital, é óbvio, os médicos não acreditaram no que viram, os enfermeiros, os técnicos de enfermagem não acreditaram, colocaram o cara na maca, levaram, o cidadão passou por uma intervenção cirúrgica, enfim. No frigir dos ovos, os médicos disseram que o que aconteceu com ele era literalmente impossível. A palavra impossível foi utilizada. Muito bem. Esse não é apenas um caso, nós temos dezenas de casos. Tem um caso muito interessante de um estudante, chegou atrasado na aula, ele trabalhava durante a noite, né? Não sei, trabalhava num restaurante, alguma coisa assim, chegou atrasado, encostou o seu material na última carteirinha e dormiu, cochilou durante a aula. Ao final da aula, ali por volta de 11 e pouco da manhã, o professor anota no quadro um exercício e disse para os alunos: copiem esse exercício e tragam resolvido na próxima aula. O professor, porém, sabia, juntamente com os outros professores da escola, que aquela equação matemática não tinha solução, era insolúvel. E ele passou aquilo para que os alunos quebrassem a cabeça, estudassem um pouquinho e assim por diante. Os alunos levaram aquilo para casa, mas não disseram para aquele que estava dormindo que o professor havia dito que a equação não tinha solução, mas que eles tentassem solucionar. O que estava dormindo não ouviu isso, copiou rapidamente o exercício no quadro e levou para casa. Ficou ali uma semana tentando resolver, porque tinha a próxima aula e ele queria mostrar serviço. Chega na próxima aula, o professor falou: olha, aquela equação que era insolúvel, eu queria saber a que solução supostamente vocês chegaram. O que os alunos disseram? Bom, professor, nós tentamos e realmente é insolúvel. Porém, o aluno que estava dormindo se levanta e fala assim: professor, eu acho que eu consegui resolver. Aí é claro, o professor ri. É o que o professor pode fazer e geralmente faz. Ele ri. Ah, então vem aqui apresentar a sua suposta solução. O aluno se levanta, vai lá no quadro, anota do jeito dele e chegou a uma solução. O professor olha, observa, confere e fica boquiaberto com o que viu. Corre até a direção, chama outros professores da cadeira de matemática, se sentam, observam, analisam, e eles descobriram que o estudante havia descoberto uma solução para uma equação que era considerada insolúvel. Professor Freire, o que isso tem a ver com o nosso trabalho? No momento em que alguém diz pra gente que alguma coisa é impossível, se você se autossugestionar e disser é impossível, não adianta nem tentar. Não tente, você não vai conseguir, porque você já está sugestionado. Percebeu? A isso se dá o nome de autossugestão. Auto significa auto. Sou eu comigo mesmo. Sugestão é uma sugestão que eu faço para mim mesmo. Então, a autossugestão é você dizer para si mesmo que você pode ou que você não pode. Hoje é dia 21 de abril, feriado. Todo mundo no Brasil diz que no dia de feriado você não pode trabalhar. Eu estou trabalhando e isso é muito bom. Eu adoro trabalhar. Eu não me autossugestionei com o fato de que no domingo eu devo parar, porque o Estado, o sistema, o país diz que eu tenho que parar. No feriado eu tenho que parar e ficar sem fazer nada de perna pro ar, porque o sistema diz que eu tenho que parar. Ah, Freire, você já passou dos 40 e poucos anos? Já está na hora de pensar em se aposentar. Esta palavra aposentadoria, o verbo aposentar, nem faz parte do meu repertório. Eu quero morrer trabalhando. Trabalhar é bom demais. Eu quero chegar aos 90, aos 95, aos 100. Não importa se é na cadeira de rodas, não importa se é com muletas. Indo trabalhar no escritório, qual o problema? Produzindo. Morrer produzindo. Trabalha até um dia, morre no dia seguinte, pronto. Trabalhou, produziu. Perceberam? Muito bem. Eu quero que vocês só me ajudem aqui numa questão. Nós falamos da importância da autossugestão. Vamos falar também da importância da autodidática ou do autodidatismo? Muito bem. Se a palavra auto, o prefixo,
né? Prefixo é aquele elemento que vem antes da palavra, que se conecta com ela para criar uma nova informação. Então, auto quer dizer, é você fazer consigo mesmo. Eu me autossugestionei, ou seja, eu conversei comigo mesmo e fiz uma sugestão para mim mesmo. Autodidatismo, a palavra auto quer dizer você fazer consigo mesmo, e didatismo vem de didática. É você ensinar algo, você ensina algo para si mesmo. Isso é autodidatismo. O maior exemplo de autodidatismo que nós tivemos no mundo, no Brasil, se chama Rui Barbosa de Oliveira. Todo mundo sabe das histórias do grande advogado, do grande senador, do grande orador, que foi o Dr. Rui Barbosa de Oliveira. Eu peguei um livro que tratava da biografia do Dr. Rui Barbosa, 800 páginas. Um livro maravilhoso, que dizia abertamente que Dr. Rui Barbosa lia na hora em que acordava, lia durante o almoço, lia no correr da tarde, lia à noite, antes de dormir, ou seja, ele fazia isso por prazer, não era uma obrigação. Ele se autossugestionou, ele se autoprogramou a ser, na medida do possível, o melhor que ele pudesse ser em alguma coisa. Às vezes a gente se pergunta, como que um homem, numa época em que não havia escolas de línguas, como nós temos hoje, espalhadas pelo país inteiro, o homem aprendeu com a ajuda de uma gramática e um dicionário, ele aprendeu inglês, francês, espanhol e assim por diante, e falava tudo isso com tamanha propriedade que quando ele morou um tempo na Inglaterra, ficou exilado na época em que o Brasil estava saindo de um período difícil e iniciando a sua república, isso lá nos idos de 1890, a república foi proclamada em 1891, não é? Não, em 1889 a república foi proclamada, em 1891 nasce a Constituição da Primeira República. Né? Então, nesse período, ele enfrenta uma situação difícil, sai do país, fica um tempo na Inglaterra, aí dizem, eu não sei se isso é verdade, mas está na biografia dele, que ele chegou na Inglaterra e colocou uma placa no local, dá-se aula de inglês. Ou seja, tamanha era a capacidade de conhecimento que esse homem tinha, que ele se arvorou no direito de colocar lá uma placa, dá-se aula de inglês na Inglaterra, sendo brasileiro. Isso não é para qualquer um. Então, a capacidade didática ou de autodidatismo que esse homem tinha era algo gigantesco. Ele ensinava a si mesmo. Vamos pegar um outro exemplo clássico que é contemporâneo de Rui Barbosa, Machado de Assis. Um homem mulato, negro, numa época em que o homem negro era muito desrespeitado no nosso país. Hoje, graças a Deus, isso é muito menor. É muito menor. E eu, particularmente, nunca presenciei. Eu tenho uma série de amigos que são negros, que são brancos, que são indígenas, e eu vejo que todos são muito respeitados. O Brasil, graças a Deus, dentre as nações do mundo, é a nação que entendeu que o homem branco, o homem negro, nós somos todos irmãos. Ninguém é melhor do que o outro. Somos todos iguais. Não é? Muito bem. Machado de Assis, um garoto pobre, negro, numa época em que havia escravidão no Brasil ainda. Observe, estava acabando, estava no final, mas havia. Esse garoto pobre vendia doces na rua para ajudar a mãe, não tinha pai, não estudou assim formalmente como... Porque a gente acha que estudar é ir para a escola, né? Não, ir para a escola não é estudar. Ir para a escola é ir para a escola. Estudar é outra história. Machado de Assis é um exemplo claro de autodidatismo. Ele não tem certificado, como muitos de nós têm, certificado de ensino superior. E eu pergunto a vocês, quem de nós, eu, você ou qualquer outro, se arvoraria no direito de dizer que tem mais conhecimento do que Machado de Assis? Jamais nós faríamos isso. Jamais. Tem um homem, também negro, escritor, jornalista, também mulato, quase negro, chamado Lima Barreto. Lima Barreto escreveu obras belíssimas. Quem é do ensino médio sabe muito bem o que eu estou dizendo. Tem uma obra dele chamada Triste Fim de Policarpo Quaresma. Nessa obra, Lima Barreto tem um trecho em que ele narra uma história em que ele está caminhando por uma rua, a casa onde ele morava estava com a janela aberta, e havia muitos livros assim na estante da casa.
E aí o que que acontece? Ele passa, algumas senhoras perguntam para ele para que tanto livro. Observe, qual é a crítica que Lima Barreto está travando neste trecho da obra dele, Triste Fim de Policarpo Quaresma. E olha a chamada, Triste Fim. Ou seja, o Brasil, de certa forma, ele é muito contrário ao conhecimento desde sempre, não é algo recente. Isso é desde sempre. Por isso que chegar aos 10, 15 primeiros segundos de um vídeo em que você tem que ouvir alguém falando é algo deprimente no Brasil. Aí você tem que se fantasiar, você tem que pintar os lábios, botar uma peruca, colocar uma roupa feminina, requebrar, não é? Igual a Carmen Miranda. Caso contrário, você não tem palco, não tem público. Perceberam o que é o Brasil? Então, se você chegou até aqui, nós já tratamos de dois assuntos muito importantes: autossugestão e autodidatismo. Eu vou só voltar um pouquinho na autossugestão. Se você tiver curiosidade, tem um livro do Dr. Maxwell Maltz. Maxwell Maltz era um médico que tratava das questões fisionômicas, não é? Ele era um cirurgião plástico, então ele melhorava a nossa fisionomia quando cuidava de algumas coisas no nosso rosto. É tanto que ele dizia que bastava alterar um detalhe no rosto de alguém, seja aqui, ali, um detalhe, não era nada gigantesco, que ele mudava completamente a forma de pensar e de agir de uma pessoa. Quer dizer, ele mudava não, ele percebia a mudança. No livro Psicocibernética, de Maxwell Maltz, ele diz o seguinte: o cliente chegava até o consultório dele, o cliente ou a cliente, não é? Geralmente, na maioria das vezes é mulher, né? Aí ela dizia assim: doutor, eu estou com um probleminha porque eu tenho uma verruga na ponta do nariz. Ou então eu tenho, sei lá, uma testa larga demais. Ou então eu tenho um nariz muito fino. Ou então as minhas orelhas são orelhas de abano. Não é? Ou então eu tenho, sei lá, os meus dentes são tortos. Enfim, a pessoa tem um problema. O Dr. Maltz dizia que se essa pessoa que chegasse lá com uma verruga no nariz sofresse uma intervenção cirúrgica, aquela verruga foi retirada e o nariz da pessoa está perfeito, aquela pessoa não mudava apenas o seu aspecto fisionômico, ela mudava completamente a sua forma de se posicionar no mundo. Em geral, ela se tornava uma pessoa mais feliz, mais positiva, mais otimista. Se fosse mulher, ela se sentiria mais atraente. Ou seja, o que mudou na pessoa? Nada. Uma verruguinha foi tirada. Mas o que você mudou no geral da pessoa? Absolutamente nada. Dentro e fora, uma verruguinha foi tirada. Mas a pessoa, no momento em que aquela verruga foi tirada, ela passou a se ver de uma maneira completamente diferente de como ela se via antes da intervenção cirúrgica. Provando que, no momento em que ela se olhou no espelho depois da intervenção cirúrgica, ela se autossugestionou com o fato de que supostamente ela estava melhor, mais bonita, mais interessante, mais isso, mais aquilo outro, e ela passava a se posicionar no mundo de uma forma completamente diferente. Perceberam a importância disso? Perceberam por que é que, de certa forma, nós somos programados o tempo todo. Nós somos programados, nós somos limitados. Somos nós que nos limitamos. É como se eu dissesse assim, eu digo para mim mesmo, eu não posso, eu não sou capaz, eu não vou dar conta, não adianta tentar, se eu não nasci rico é difícil ser, só se torna rico quem recebeu uma herança, ou quem recebeu na Mega Sena, ou quem participa de esquema de corrupção, seja na política, enfim, ou na vida empresarial. Isso é mentira. Isso é mentira. Isso é um ledo engano. Na realidade, as pessoas ricas que nós conhecemos, de verdade, são pessoas que empreenderam, que lutaram, que trabalharam. Ah, mas eu conheço
Lá aqui em Brasília tem um monte de político corrupto e gente do judiciário e não sei mais o que e tal. É assim que a gente ouve todos os dias. Mas isso é a minoria. Quantos juízes nós temos no Brasil? Sei lá, 18 mil? 20 mil juízes? Os juízes são pessoas sérias, em sua maioria. São pessoas sérias, comprometidas. Os advogados são pessoas sérias, comprometidas. Os empresários são sérios. É graças aos empresários que nós temos um país que cresce, que gera empregos. É graças ao empresário. Ah, mas eu conheço um monte de político corrupto. Sim, temos muitos, a maioria. Mas nós temos muitos homens e mulheres muito sérios na política. Eles não aparecem, sabe por quê? Porque a gente só dá mídia para aqueles que não são corretos. Por quê? Vestir-se de mulher, igual o ator fez, chama mais atenção do que colocar um terno e falar de uma coisa séria. Não que eu esteja dizendo que o Ari Fontoura não esteja falando de coisa séria, não é isso que eu estou dizendo. Eu respeito ele muito, é um bom ator. Mas o que eu quero dizer é que, se toda vez que precisarmos falar de algo sério, tivermos que vestir uma fantasia, aonde nós vamos chegar? O que é educação? Educação de verdade? Se não for uma coisa séria. Educação não é brincadeira. É claro, não precisa ser uma coisa gelada. Você não precisa ficar petrificado. Você pode contar uma piada de vez em quando, não é? Muito bem. Vamos falar agora sobre aprendizagem no sono. Falamos da autossugestão, do autodidatismo. Vamos falar da aprendizagem no sono. O cérebro humano, todos nós temos aqui dentro da nossa cabeça um cérebro. Cada pessoa tem um cérebro que varia entre 1,2 kg e 1,5 kg aproximadamente. O cérebro humano possui aproximadamente 100 bilhões de neurônios, que são células, né? Cada célula dessa, ela conversa, cada neurônio conversa, neurônio conversa, troca ideia, dialoga com outro neurônio através de sinapses, né? São conexões que eles fazem, com aproximadamente outros 10 mil ao mesmo tempo. Ao mesmo tempo. Isso dá algo em torno de mais ou menos 100 trilhões de conexões nervosas que o nosso cérebro consegue produzir. Quando falamos em cérebro, falamos em ondas cerebrais. Não dá para dissociar uma coisa da outra. E por que falamos em cérebro e ondas cerebrais ao mesmo tempo? Por uma razão. Neste momento eu estou conversando com você. Estou dialogando. Eu e você estamos em uma onda cerebral que nós chamamos beta. Que é uma onda em que você aprende muito pouco. Você está prestando atenção nas coisas aqui. Você está ligado. Mas você não aprende quase nada neste mecanismo cerebral. Nesta onda. Onda em hertz, né? Hertz. Ondas de rádio. Quando você liga o rádio, ele opera numa onda, né? Em frequências. É a antena 1, por exemplo, 93,7 MHz. Megahertz, não é? A Jovem Pan opera numa frequência em megahertz. O nosso cérebro opera em hertz também. São as ondas, a frequência do cérebro. Quando você opera na frequência beta, que é essa que nós estamos acordados prestando atenção nas coisas, a aprendizagem é muito pequena. O que eu tenho que fazer, Freire, para aprender mais e melhor? Primeira coisa, você tem que aprender a baixar a frequência do seu cérebro na hora de estudar. Caso contrário, você não consegue aprender muito. O ganho é mínimo. O nosso cérebro opera em 5 frequências. A gama, que é a mais alta, chega até 40 Hz aproximadamente. A beta, que é essa na qual nós estamos, ok? Que varia ali entre 14 para cima. Depois nós temos a frequência alfa, que para o aprendizado é excelente. A frequência alfa é abaixo da frequência beta. É quando nós nos tranquilizamos, quando a nossa mente, o nosso cérebro está tranquilo, ok? Quando nós estamos perto de pegar no sono, você vai baixando a sua frequência, você fecha os seus olhos, vai diminuindo. Quando você entra nessa frequência, você está pronto para aprender, mas aprender muito. Não é aprender pouco, é aprender muito.
Depois, quando você entra no estágio de sono mais profundo, aí você desce para as outras frequências cerebrais. Ok? Muito bem. A frequência alfa é a melhor para você aprender. Teta, você já está em sono mais profundo. Delta, você já está em sono mais profundo. Beta, você está acordado. E gama é mais ou menos assim. Você já viu quando você assiste a um filme de Kung Fu lá dos chineses, ou karatê dos japoneses, eles ficam em meditação profunda, não é? Aqueles faquires, aqueles homens que se sentam ali numa cama de pregos e ficam ali por 10, 15, 20, 30 minutos, uma hora meditando profundamente. Eles geralmente alcançam essa frequência gama. Aqui na Europa, tem um homem, ele é chamado de o Homem de Gelo. O nome dele é Wim Hof. Eu comprei o livro desse homem e li profundamente para entender o que aquele homem faz para... Ele bota uma bermuda e faz uma caminhada no gelo. No gelo. Ele sobe esses Alpes gelados em que nós, para subirmos lá, vestiríamos pelo menos umas 4, 5 jaquetas e ficaríamos tremendo. O Wim Hof bota uma bermuda, um chinelinho e sai caminhando. Depois se senta ali no gelo, medita, sem camiseta, sem nada. Num gelo abaixo de 5, 6, 10, 15, 20, 30 graus. Ele nada em águas geladas, que qualquer um de nós acharia que ia morrer nos primeiros 5, 6 minutos, no máximo. Ele nada e tal. Aí os médicos levam ele para as universidades nos Estados Unidos para entenderem o que é que aquele homem conseguiu fazer consigo mesmo. O que é que ele faz? Ele pratica uma das coisas que nós vamos explicar aqui, que é a respiração. Não é necessariamente a respiração holotrópica, ok? Mas é uma respiração profunda em que ele conecta o corpo dele, ele baixa a frequência cerebral, ele conecta todo o corpo, né? E automaticamente ele respira profundamente, joga o ar para o baixo ventre, controla o fluxo de respiração. O que é que os médicos fizeram? Injetaram na veia dele, depois que ele fez toda essa respiração profunda, injetaram uma espécie de uma toxina, uma bactéria, para saber se ele ia ficar doente. Um vírus, uma bactéria não, perdão, um vírus. Injetaram, aquilo tudo muito controlado em laboratório. Não foi uma coisa para ferrar o homem, né? Colocaram lá um vírus, que se fosse numa pessoa comum, eu, você, enfim, que não temos o preparo do Wim Hof, poderíamos sair dali adoentados. O vírus simplesmente morreu dentro do organismo do homem. Está registrado, tá aí, o homem está vivo. Ele está vivo, ele conta essa história, os médicos nas universidades contam e dizem que aquilo não é normal. Que o Wim Hof simplesmente aprendeu a controlar a sua estrutura física e mental. Ele controla, ele dá uma ordem para o cérebro dele, ele tranquiliza o cérebro, aplica a respiração, dá uma ordem para o cérebro, dizendo ao cérebro dele, aqueça o meu corpo a uma temperatura que mate os vírus. A temperatura mata os vírus. É por isso que a gente fica com febre quando a gente está infectado. O corpo, ele aquece automaticamente para matar os vírus e as bactérias com as quais nós, de alguma forma, nos relacionamos em um ambiente onde tem pessoas doentes e assim por diante. Então, na realidade, a febre é nada mais, nada menos do que um mecanismo de defesa do próprio corpo. E o Wim Hof aprendeu a controlar isso. Muito bem. Se nós temos hoje casos concretos de como isso funciona, por qual razão nós não somos ensinados a isso? Porque é muito lógico. Pergunto a você. Se nós aprendêssemos a curar o nosso corpo sem depender de remédio, quantos bilhões nós tiraríamos dessas mega corporações que fabricam remédio? Se nós aprendêssemos os processos do autodidatismo e estudássemos por conta própria, será que nós ajudaríamos a falir muitas escolas particulares? Ou será que o governo não seria obrigado a fechar o Ministério da Educação? Ou será
que as escolas de inglês, de espanhol espalhadas pelo país inteiro, em que você fica 1 ano, 2, 3, 4, 5, quando você sai você não consegue falar? Será que elas ficariam abertas? Se nós aprendêssemos essas técnicas todas, é complicado isso, né? Então, no fundo, nós somos programados o tempo todo a continuarmos no mínimo, sempre no mínimo. Nunca damos um passo além, porque um passo além implica necessariamente em um problema para o sistema que nos controla. Ok, agora nós vamos entrar num outro assunto que eu particularmente considero importantíssimo e que você vai gostar. Nós vamos entrar no assunto da ativação da glândula pineal e depois vamos discutir um outro assunto que é a auto-hipnose, que não é segredo para ninguém, nós nos auto-hipnotizamos o tempo todo. Basta ficarmos em frente a uma televisão. 2 minutos, eu estou diante de uma televisão, fechei o foco na tela da televisão, eu estou sendo hipnotizado. O professor está em sala dando uma aula, eu fechei o foco na aula do professor, em 2 minutos eu estou hipnotizado. Geralmente, quando a aula é muito boa, eu fico hipnotizado rapidamente, né? Porque você está absorvido naquela hipnose, que nesse caso é positiva. O professor está dando uma aula maravilhosa. E quando a coisa é ruim, você continua sendo hipnotizado. Não é? Por exemplo, quando nós tratarmos da respiração holotrópica, vocês vão ver que o Wim Hof, quando ele consegue curar determinadas doenças no seu próprio corpo e vencer o frio extremo, estando apenas de bermuda e chinelinho no pé, ele simplesmente aprendeu a dominar a respiração holotrópica. Um médico psiquiatra chamado Stanislav Grof, ele trabalhava com LSD na Europa, até que os governos europeus falaram, vamos parar com isso aí e tal, o governo americano também, que pode dar problema. Stanislav Grof descobriu que quando os pacientes dele estavam no leito da morte, ele dava LSD, ele tratava esses pacientes com LSD, e muitos deles diziam que é como se rasgasse o véu na frente deles e eles viam o outro lado. Que outro lado é esse, professor? Pô, o cara está no leito da morte. Ele recebe uma dosagem e ele vê o outro lado e descobre que não existe morte. Como é que você diz um assunto desse? Como é que você conversa com as pessoas sobre isso? Vão taxar você de louco, de maluco e tal. Muito bem. E o Wim Hof, o Stanislav Grof, quando ele não pôde mais trabalhar com LSD, ele desenvolveu junto com sua esposa essa forma de respirar, que é a chamada respiração holotrópica, que é uma maneira de você hiperventilar o seu cérebro, o seu corpo todo, você hiperventila, e ao hiperventilar o seu cérebro, você oxigena ao extremo, e aí é como se o seu cérebro rompesse aquele véu que separa o consciente do subconsciente. Quando você rompe esse véu que separa o consciente do subconsciente, você vê algo que você não consegue ver quando está conscientemente. É aquilo que acontece quando você está operando na onda beta, você não consegue aprender muito. É necessário modificar a sua forma de aprendizagem e descer para um estágio alfa. Então, quando você opera, por exemplo, no cérebro de forma consciente, eu vou contar para vocês uma coisa. Quando você está conversando com uma outra pessoa, você está conversando conscientemente, você está acordado conversando. O seu cérebro opera entre 16 e 20 bits de informação por segundo. É muito pouco, é pouquíssimo. Quando você está no nível inconsciente, o que seria o nível inconsciente? Por exemplo, quando você pega no sono e dorme. Quando você pega no sono e dorme, o seu consciente se rompe, é tanto que você sonha, né? Você vai... Tem gente que vai num outro planeta, tem gente que vai num outro país. Quando você sonha, você faz coisas que você não imagina que seriam possíveis. Você cai de uma ribanceira, enfim. No seu inconsciente, você opera 11 bilhões de bits por segundo. No nível inconsciente. No nível consciente, você opera entre 16 e 20 bits de informações por segundo. É nada. É absolutamente nada. Agora você acabou de entender por que é que você aprende muito mais quando está perto
de pegar no sono no estágio alfa. Por quê? É como se você rompesse aquele pequeno bloquinho chamado consciente, você desce para o inconsciente, que é um mundo. Imagine que você está com um copo de água na mão, e você pega esse copo de água, que é o seu consciente, despeja ele no oceano. Agora você tem o oceano à sua disposição. Não é mais um copo d'água. Até então você estava aprendendo com um copo d'água. Agora você está aprendendo com o oceano. Só que quando você acorda, é como se você pegasse um copo de água no oceano de novo. De novo. Ou seja, você perdeu aquela capacidade gigantesca de aprender. Mas quando você consegue colocar isso à sua disposição, fica mais fácil, não é? Muito bem. Então, vamos falar de ativação da glândula pineal. Se você voltar até a Grécia Antiga, até o Egito, perdão, né? Até o Egito Antigo, você vai descobrir que existem uma série de informações sobre o suposto terceiro olho. O que é o terceiro olho? O que é o terceiro olho? Ah, professor, eu me lembro daquele desenho dos Thundercats que tinha o olho de Tandera. Aquilo é uma metáfora. Aquele olho de Tandera é uma metáfora. O terceiro olho é uma capacidade que todos nós temos e que está, e eu afirmo com toda sinceridade, ela está escondida. É como se fosse uma caixa de Pandora. Ela não pode ser aberta, não é? Mas se ela for aberta, nós vamos ter acesso a um mundo gigantesco de informações. Exemplo, você já ouviu falar em intuição? Recentemente, um professor da Universidade de Harvard afirmou categoricamente, que nos próximos anos, isso ele disse há mais de uma década, que nos próximos anos, mais de 70% das decisões que nós tomássemos nesta vida seriam tomadas com base exclusivamente na intuição. A pergunta que eu faço para você é: qual foi a última vez que você ouviu falar em intuição? Aprender na escola? Nem pensar, nem existe isso. Nem pensar. Agora, qual foi a última vez que você ouviu falar em intuição? Que você estudou sobre intuição? Que você pesquisou, que você pôde ler um livro que tratasse de intuição? O terceiro olho, ou a glândula pineal, ela é nada mais, nada menos do que essa conexão que você tem com o universo todo. Com tudo que está à nossa volta. É tanto que, se você observar, por que todas essas pessoas que nós admiramos tanto, como Buda, Jesus Cristo, Maomé, Gandhi, mais recentemente, físicos como Albert Einstein, Marie Curie, essas pessoas que de alguma forma, como é que eu posso dizer, elas deram para nós algumas coisas que nós não conseguimos encontrar em seres humanos comuns como nós. Não é? Essas pessoas tinham uma conexão com o universo todo, não era uma coisa simples. Quando a gente lê o que Jesus Cristo falava, é muito bonito aquilo. É muito bonito, vai muito além da capacidade de compreensão da gente. É tanto que o barco está na água, e o que Jesus Cristo fala para o seu discípulo? Venha caminhando. O homem estava ao lado do mestre ali e ele teve coragem de caminhar de imediato? Não, a gente não tem. No filme Matrix, o Neo está ao lado de Morpheus. Morpheus fala: você precisa acreditar. Aí ele pula no outro prédio. Quando o Neo vai pular, mesmo sendo ele o escolhido, ele pula e cai. Cai por quê? Mesmo sendo o Neo escolhido, ele precisava modificar-se a si mesmo. Imaginemos eu e você, que não somos escolhidos, somos apenas pessoas comuns, temos que nos desenvolver, obviamente. Por quê? Porque o filme Matrix é uma metáfora. É uma metáfora. Ali está dizendo que se você cair, é porque você ainda não acredita. Então tem que continuar lutando para acreditar. Pode ser que algum dia a gente acredite como Neo e não caia mais. Isso faz parte do jogo, é normal. Mas não é o que acontece, não é? Meus amigos, daqui a pouco nós vamos voltar
com outros assuntos que são fundamentalmente importantes e eu tenho certeza que você vai gostar muito. Eu te espero daqui a pouco do outro lado. Um grande abraço.